Fala, galera! Hoje a gente vai mergulhar no universo mais fascinante que existe, a nossa própria mente. Você já parou para pensar por que às vezes sentimos coisas completamente malucas que parecem não fazer sentido nenhum? Então se prepara, porque eu vou revelar 9 segredos psicológicos que todo brasileiro já viveu, mas quase ninguém tem coragem de admitir. 9º lugar, a síndrome do ai, que fofura assassina. Sabe quando você vê um filhotinho de cachorro na rua e pensa, ai, meu Deus, eu quero apertar ele até explodir de tanto amor. Calma, você não é psicopata. Isso tem nome, agressividade fofa, ou cult agressão, como os gringos chamam. Aqui no Brasil, isso é ainda mais intenso. Nossa cultura é super afetuosa. A gente abraça, beija, aperta tudo que é fofo. Viu um bebê? Logo vem aquele pensamento, que vontade de morder essas bochechas. Mas por que isso acontece? Quando vemos algo extremamente fofo, nosso cérebro dá tipo um curto-circuito neural. É como se milhões de neuroníons gritassem ao mesmo tempo. Muita fofura. Sistema sobrecarregado. Esse mecanismo tem até uma explicação evolutiva. Se nossos ancestrais ficassem paralisados de emoção toda vez que vissem uma criança fofa, quem ia caçar? Quem ia proteger a tribo? Por isso o cérebro criou esse freio de emergência. Uma pitadinha de agressividade fake pra gente não travar. É como aquele momento em que você está tão feliz que começa a chorar. Mesma confusão neural, só que em outra emoção. E tem mais. Pesquisadores da USP já observaram que brasileiros apresentam até 23% mais atividade em áreas ligadas ao cuidado parental quando sentem acute agressão. Ou seja, quanto maior a vontade de esmagar de amor, maior também nosso instinto protetor. Se de um lado a gente sofre com a overdose de fofura, do outro, um simples detalhe pode virar um drama gigante. 8º lugar, o drama da espinha gigante, que só você vê. Sexta-feira, 6h30 da manhã. Você acorda, olha no espelho, pam! Uma espinha do tamanho do pão de açúcar, bem no meio da testa. Na sua cabeça, parece que todo mundo no metrô tá olhando direto pro seu vulcão facial. Chega no trabalho e já imagina que os colegas criaram um grupo secreto no WhatsApp só para comentar a situação geológica da sua testa. Mas, a verdade é bem diferente. Psicólogos americanos fizeram um experimento curioso. Pediram para pessoas usarem camisetas super constrangedoras do cantor Barry Manilow. Pensa em usar uma camisa do Amado Batista no meio do Rock in Rio. Resultado, os participantes achavam que 50% das pessoas notariam a vergonha alheia. Na real, só 23% repararam. E olha que era uma camisa inteira, não uma manchinha no rosto. Isso tem nome, efeito holofote. A gente acha que é a protagonista da novela de todo mundo, mas cada pessoa tá ocupada demais sendo protagonista da própria vida. E com nosso clima tropical, 80% de umidade, as glândulas sebáceas trabalham em modo turbo. Mas sabe o que é mais curioso? Uma pesquisa feita no Rio mostrou que 67% das pessoas nem ligam para as espinhas dos outros, porque já estão ocupadas demais sofrendo com as próprias. E tem mais. Hoje, com Instagram e TikTok, todo mundo usa filtro. Você se compara com versões digitais perfeitinhas de gente que, na vida real, também acorda com espinha, cabelo bagunçado e cara amassada. E não é só com a aparência que nossa cabeça exagera. Até quando a vida está dando certo, a mente dá um jeito de sabotar. 7º lugar, a síndrome do impostor tupiniquim. Imagina a cena. Você acaba de ser promovido. Todo mundo te parabenizando. Seu salário aumentou 40%. Mas lá no fundo, vem o pensamento. Cara, eles vão descobrir que eu não sei nada. Tô só fingindo que entendo essas planilhas do Excel. Você poderia ganhar até o Prêmio Nobel de Economia e ainda pensaria, acho que mandaram pro endereço errado. E não é exagero. 73% dos brasileiros já sentiram a síndrome do impostor pelo menos uma vez na carreira. Entre mulheres, esse número sobe para 81%. E no setor de tecnologia, impressionants 89%. E não são só os mortais comuns. Até o físico César Lattes, que descobriu o Meson Pi e revolucionou a física mundial, dizia em entrevistas, tenho certeza que um dia vão descobrir que eu estava errado em tudo. Mas afinal, por que isso acontece? Nosso cérebro faz um cálculo doido. Quanto mais sucesso você tem, maior a sensação de que pode ser desmascarado. É como se a mente gritasse, alerta, estamos chamando atenção demais. Hora de entrar em pânico. E no Brasil isso fica ainda mais forte por causa da nossa famosa cultura do jeitinho. A gente cresce ouvindo, se não sabe, dá um jeitinho. Aí, quando realmente sabemos algo, pensamos, deve ser jeitinho também. Só que aqui vem o plot twist. Quem realmente é impostor nunca se preocupa em ser impostor. Eles estão ocupados demais explicando por que a Terra é plana, ou vendendo curso de como ficar rico rapidinho. Se no trabalho a gente acha que não merece estar ali, na vida social a coisa não melhora muito.
Sexto lugar. FOMO, o medo brasileiro de ficar de fora. Sábado à noite. Você tá em casa, de pijama, maratonando sua série favorita e comendo uma pizza maravilhosa. Vida perfeita, né? Até abrir o Instagram. João fazendo bungee jump na Nova Zelândia. Maria numa festa exclusiva em Ipanema. Pedro surfando em Fernando, de Noronha. De repente, sua pizza parece ter gosto de papelão. E você se sente o ser humano mais boring do planeta. O FOMO, Fear Missing Out, é real, galera. Seu cérebro libera cortisol, o hormônio do estresse, sempre que vê os outros se divertindo sem você. É como se a mente pensasse, a tribo tá curtindo sem mim, vou ser expulso e servir de lanche pra onça. E olha esse dado. Uma pesquisa da FGV mostrou que brasileiros checam as redes sociais em média 154 vezes por dia. Isso dá uma olhadinha a cada 6 minutos e 15 segundos. E 78% disseram sentir ansiedade ao ver posts de eventos sociais. Quero um exemplo clássico. Em 2019, criaram um evento fake no Facebook chamado Bloco da Ansiedade. Mais de 50 mil pessoas confirmaram presença, e centenas apareceram no local marcado. Tudo por causa do FOMO coletivo. Hoje em dia, tem gente que sai mais cedo de uma festa real, só para correr para outra que viu online. Resultado? Passam mais tempo no trânsito entre eventos do que curtindo qualquer um deles. E aquela foto perfeita do pôr do sol, em Jericoacoara. O que você não vê é que a pessoa pegou 3 horas de trânsito, gastou R$500 de hotel, e ficou 45 minutos tentando o clique ideal. No Instagram, restam só 2 segundos mágicos, que te deixam achando que sua pizza é o maior fracasso da vida. E se por um lado sofremos ao ver a festa dos outros, por outro, dá até um certo prazer secreto, quando é a vez deles se darem mal. Quinto lugar. Schadenfreude, o prazer secreto da desgraça alheia. Confessa aí. Você já sorriu quando aquele colega metido derramou o café na camisa social branquinha? Ou quando a influencer fitness postou um vídeo caindo de cara no chão durante a yoga? Esse sentimento tem nome alemão. Schadenfreude, o prazer diante da desgraça alheia. E calma, isso não faz de você uma pessoa horrível. Pelo contrário, é humano demais. Mas por que sentimos isso? Pesquisadores da UFRJ dizem que nosso cérebro busca algo chamado de justiça cósmica. Quando vemos alguém que parece ter a vida perfeita se dar mal, é como se o universo sussurrasse, equilibrando as coisas. E olha esse dado incrível da UFMG. Torcedores brasileiros sorriem 34% mais quando o time rival perde um gol do que quando o próprio time marca. Sim, a derrota do adversário dá mais prazer que a nossa vitória. Na internet isso virou até indústria. Os vídeos de fãs no YouTube têm bilhões de views. É o Schadenfreude industrializado. A gente rola o feed caçando pequenas doses de pelo menos não sou eu. E por incrível que pareça, isso tem até um lado positivo. Ver outros errando nos faz relaxar sobre os nossos próprios tropeços. É como se a natureza falasse, olha aí, ninguém é perfeito. Respira fundo. No Brasil, esse sentimento já estava na língua muito antes da psicologia dar nome bonito. Afinal, quem nunca riu da desgraça dos outros ou soltou um se lascou igual pato no shopping? Mas a mente não vive só do presente. Ela também adora enganar a gente quando olha pro passado. Quarto lugar. Nostalgia fake. Quando o passado era melhor, na nossa cabeça. Lembram da infância? Na nossa cabeça, todo verão era perfeito, todo Natal mágico, toda brincadeira épica. Nosso cérebro é tipo um editor de vídeo profissional, aplicando filtro vintage em todas as memórias. Aquelas férias incríveis quando você tinha 10 anos. Ele só lembra da praia e do sorvete, mas esquece da queimadura de sol e da briga com seu irmão no carro. Isso tem nome: retrospectiva cor-de-rosa ou óculos da nostalgia. E não é só que esquecemos as partes ruins. Às vezes inventamos partes boas que nem existiram. Ah, no meu tempo a música era melhor. Sarah? Você só lembra dos hits. Ninguém guarda na memória o Tchan na selva ou as 47 versões de lambada que torturavam o rádio. Uma pesquisa da UFRJ, com 2.300 brasileiros, mostrou 89% idealizam a própria infância, mas só 23% conseguem citar detalhes negativos específicos dessa época. O velho Fusca, 1978, que quebrava toda semana, hoje virou clássico. Sua memória apagou o detalhe de que você empurrava ele toda segunda-feira, quase uma academia grátis. E sabe o mais curioso? Seu cérebro está fazendo isso agora com sua vida atual. Daqui a 10 anos, você vai olhar para esse momento, você aí, de pijama, comendo miojo, assistindo YouTube, e vai pensar, que época boa, hein? Aqueles eram os dias. Por quê? Porque esse filtro é um mecanismo de sobrevivência emocional. Se lembrássemos de cada coisa ruim com a mesma intensidade, ficaríamos deprimidos demais para continuar vivendo. E já que o cérebro distorce o passado,
às vezes ele também pira no presente, até na hora mais banal. Terceiro lugar, crise existencial no corredor do Pão de Açúcar. Cena comum. Você entra no supermercado. Corredor de paz. Tem 23 tipos diferentes de pão de forma. De repente, seu cérebro solta. Quem sou eu? Por que existo? Minha escolha de pão faz diferença no cosmos. Pronto. Crise existencial no meio do extra. Isso tem nome, angústia existencial. É quando a mente sai do piloto automático e para pensar na absurdidade da existência. Uma pesquisa da USP revelou que 67% dos brasileiros já tiveram crises existenciais em lugares completamente mundanos. Supermercado, 34%. Trânsito, 28%. Escovando os dentes, 19%. Fila do banco, 16%. Nosso cérebro é poderoso bastante para questionar a existência, mas não poderoso bastante para lidar com as respostas. É tipo dar um smartphone de última geração para uma criança. Muita tecnologia, zero manual de instruções. E no Brasil, isso já virou cultura. Quem nunca viu o tio no bar, depois da terceira cerveja, soltar: cara, mas o que a gente tá fazendo aqui mesmo? Parabéns, tiozão. Isso é uma crise existencial coletiva. Ali, parado no corredor, você percebe. Somos seres conscientes, dentro de corpos de carne, voando numa pedra pelo espaço infinito, e preocupado se o pão é integral ou branco. É absurdo, mas também é necessário. E como a gente lida com isso? Simples, deixa pra lá, mano. E compra o pão mesmo. Porque talvez o sentido da vida seja exatamente isso: continuar vivendo, mesmo sem entender o porquê. Os existencialistas franceses levaram séculos para chegar a essa conclusão. O brasileiro resolve em 5 minutos tomando uma caipirinha. A vida é louca mesmo, então bora aproveitar. Do questionamento sobre a vida, passamos para a comparação com a vida dos outros. Segundo lugar, inveja brasileira, odiando quem tem que queremos. Você abre o Instagram e vê alguém postando a terceira viagem internacional do ano, enquanto você tá no almoço, comendo miojo. Em vez de pensar que bom pra pessoa, o primeiro pensamento é: tomara que a mala dela se perca no aeroporto. Brincadeira, claro, é só a mente tentando se defender. Cruel? Talvez. Humano? Com certeza. Nosso cérebro primitivo ainda funciona no modo alerta de sobrevivência. Há 50 mil anos, se alguém tinha mais comida, significava que você podia morrer de fome. Hoje, a carne de mamute virou a foto da quinta viagem para Dubai. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que 78% dos brasileiros já sentiram inveja de posts nas redes sociais. E aqui vai o ranking. 1. Viagens, 67%. 2. Relacionamentos perfeitos, 54%. 3. Sucesso profissional, 48%. 4. Casa própria, 44%. 5. Corpo perfeito, 39%. E sabe o que o cérebro faz? Ele inventa defeitos para diminuir a pessoa invejada. Deve ser rica de família. Aposto que tá endividada. Relacionamento fake só pra foto. É sempre mais fácil desqualificar o sucesso do outro do que admitir que talvez a gente não esteja fazendo o suficiente pelos nossos objetivos. E tem mais. Quanto mais parecida a pessoa é com você, pior a inveja. Se um milionário de 60 anos compra uma Ferrari, você pensa: normal, ele é rico. Agora, se seu colega de trabalho aparece com um carro melhor que o seu, aí o sangue ferve. O problema é: quanto mais tempo você gasta odiando o sucesso dos outros, menos tempo sobra para investir no seu próprio. É como tomar veneno esperando que o outro morra. Mas tem um jeito melhor: transformar inveja em inspiração. Em vez de pensar por que ela e eu não, pergunte: como ela conseguiu? E o que eu posso aprender com isso? E se a inveja mexe com o coração, o próximo sentimento cutuca direto nosso instinto de sobrevivência. Primeiro lugar, o chamado do vazio, vontade de pular do Cristo Redentor. O último e mais perturbador. Você tá lá, no mirante do Cristo Redentor, curtindo a vista mais bonita do mundo, quando seu cérebro sussurra: e se a gente pulasse daqui? Calma, vocês não são suicidas disfarçados. Isso tem nome. Apel do vide, o chamado do vazio. Isso não é um desejo real de se machucar. E se você sente pensamentos persistentes assim, procure sempre ajuda profissional. Quando estamos em altura, o cérebro dispara: perigo, saia daí. Mas às vezes a mensagem chega bugada na mente consciente e vira: e se eu pulasse? É tipo o cérebro mandar não morra, e o autocorretor traduzir para faz uma pirueta. Um estudo da UFMG com turistas em pontos altos, Cristo, Pão de Açúcar, Pedra Bonita, mostrou que 71% já tiveram esse pensamento intruso. E detalhe, justamente as pessoas que menos fariam algo perigoso. É só o cérebro testando seu próprio alarme interno. É como se ele dissesse: olha só como eu sou eficiente.
Detect AI Perigo Mortal. Exemplos clássicos no Brasil. Vontade de pular da ponte Rio-Niterói. Impulso de se jogar nas cataratas do Iguaçu. Pensamento: e se eu corresse pro mar? Em Copacabana durante ressaca gigante. Isso significa que seu instinto de sobrevivência está funcionando perfeitamente. Quem não tinha esse medo de altura? Bem, não virou o nosso ancestral. Seleção natural, em ação. Agora me digam, quantos desses vocês já sentiram? Se a resposta for todos, relaxem. Vocês são perfeitamente humanos. Nossa mente é uma máquina complexa, cheia de contradições, medos irracionais e impulsos esquisitos. E é exatamente isso que nos torna únicos. Moral da história. Para de se julgar tanto. Esses sentimentos proibidos não fazem de vocês pessoas ruins ou malucos. Eles fazem de vocês simplesmente humanos.